eu vou fazer assim vou repassar um histórico meu assim como artista, né? Mas é, tentando focar nessa questão da desobediência tecnológica. Desobediência tecnológica é um termo que eu conheci mais recentemente. É, Ao longo da pesquisa vão aparecendo, né, assim, novos termos, assim, né, e mais recentemente eu descobri esse termo e eu gosto muito dele, me parece mais adequado, assim, para falar sobre essas questões, né. Eu descobri esse termo com um designer cubano, né? Ele chama Ernesto Orosa. É muito legal o trabalho dele. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, depois eu passo o link para vocês do site, tudo. Então, mais ou menos, era 2008, mais ou menos, estava fazendo o meu trabalho de conclusão de curso. Eu estava desenvolvendo, a ideia era um vídeo móvel, né? Tudo começou com essa ideia de ter um televisor que circulasse pelas ruas, né? Era uma proposta de mostrar o trabalho, né, do vídeo num objeto que interagisse com a rua, né? E aí tem um esquema, né, onde você pode ver o carrinho ali com o monitor adaptado, né? Tudo começou com essa ideia, né? E eu sempre fui de montar coisas, desmontar e tudo mais, né? Então, assim, não foi uma coisa foi uma coisa bem natural em que eu fui pensando, né, em objetos que eu já via por aí e que pudesse funcionar para essa proposta, né? Quando eu abri a televisão, eu identifiquei que tinha as argolas e que a coisa ia funcionar de uma forma muito simples, assim, conectando com o carrinho, né? E aí, a medida, são umas coincidências industriais, assim, né? Que se você for reparar, tem umas coincidências industriais, assim, de medidas, de padronizadas das coisas, que às vezes você conecta muito facilmente objetos que não têm nenhuma relação, assim. Tem até uma revista de gambiologia que tem sempre, que o Fred Paulino, que é o idealizador dessa revista, né? A revista Gambiologia, chama Facta. Tem sempre uma seção nessa revista de coincidências industriais, que sempre mostra alguma coisa que conecta ou encaixa na outra. Assim, que não... Eu já conectei com a minha ideia, que é justamente o contrário, né? Um aparelho televisor que é fixo, né? Que deveria estar lá no cantinho da sala, em que eu pego e desmonto e reconecto com outras peças e faço ele circular pela cidade, né? É, não tem, claro que não tem a conexão da questão social, né? E, enfim, né? No meu caso é muito mais um método, né? É um improviso como método, né? E a desobediência tecnológica como método dentro do meu processo artístico, né? Que estava correndo ali. Mas mais uma situação, né? Uma coincidência, uma coisa que eu conectei assim né? Quer dizer, né, montagem de exposição é uma coisa que é muito de improviso também, que você tem que entender o espaço e conectar os aparelhos tecnológicos e fazer a coisa funcionar ali, né, essa coisa do local e às vezes uma coisa não funciona, você tem que adaptar, etc. Né? Esse é o ambulante, né, em desenvolvimento em 2008. Isso foi na sua casa, né? Isso é lá em casa, né? Um primeiro protótipo aí, que estava pensando como realizar o desenvolvimento do objeto e foi tudo muito, foi tudo se encaixando de uma forma assim muito orgânica, assim, digamos assim, né? Mas de uma forma muito improvisada. Eu
resolvi abrir a televisão, né? E já tinha pensado nesse carrinho. E quando eu abri, eu percebi que tinha ali um anel que serviria para conectar ele, né, no carrinho. E aí a coisa foi fluindo assim de uma forma muito improvisada, assim, no sentido do método, né? E aí eu estava desenvolvendo isso. Eu fazia uns desenhos também, eu projetava, desenhava e construía o objeto, e realizei testes, levei na rua. E todo o trabalho do TCC era em torno desse objeto, né? E aí, em 2008 mesmo, né, eu estava construindo esse objeto. E aí, nesse momento, eu já estava trabalhando com o Éder aqui, já tinha feito algumas coisas com ele, e surgiu essa oportunidade de montar uma exposição do Éder em Bogotá, que era uma videoinstalação chamada Call Waiting. Esse é o Planetário de Bogotá. Assim, estou passando rapidamente porque é importante o fato de eu ter ido para lá e eu vou chegar lá ainda. Mas basicamente seria uma série de projeções com as gaiolas. Então, eu fui montar essa exposição e me deparei com os vendedores de minutos nas caias de Bogotá. E é um momento de entendimento assim, de uma conexão muito forte com o que eu estava pensando e o que eu estava estudando. Eu comecei a estudar a filosofia da caixa preta. Vocês conhecem Wilhelm Flusser? Eu estava entrando em contato com essa, né, teoria e me deparei com aquela realidade muito forte dos vendedores de minutos, né? Eu vou até mostrar um videozinho. Vou mostrar o videozinho aqui para ele entender. Esse é o videozinho que eu fiz com uma câmerazinha muito rudimentar que eu tinha na época lá. Na verdade, eu fiz uma oficina o festival né, o contexto ali do festival Experimenta Colômbia, que foi o contexto em que foi realizada essa exposição do Éder, né? E eu fiz uma oficina lá com o Fernando Llanos, que é um mexicano. Que também que também foi uma coincidência muito grande, porque o trabalho dele é um vídeo móvel, que ele veste uma armadura e faz um vídeo, ele trabalho tinha desse. Uma coisa também que punha a câmera na cabeça da pessoa. Aí eu estava fazendo um taller com o Fernando Llanos e tinha uma proposta de fazer um vídeo curto, e eu já estava totalmente conectado com essa coisa dos vendedores de minutos, né? E eu fiz esse vídeo curto aqui. Basicamente eu chegava no vendedor e pagava eles para ligar para alguém. Eu paguei 200 pesos, né, que era 1 minuto, era 200 pesos. Eu pagava e eles ligavam para alguém, eu filmava eles falando qualquer coisa. Aló, ¿qué hay, tía? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo le llegaron los recibos? ¿Siempre ya a ellos les subió? Ah, pero si el doble, tía. Donde sigan así van a llegar casi a los 100, póngale cuidado el otro mes. Claro, ¿y es por qué no? Ah, para que se dé cuenta, tía. Oiga, tía, ¿y esos recibos de Cámara de Comercio de qué son? Ah,
ya, porque yo los mandé los dos porque no sabía cuál era el otro y no me sonaba. Oiga, tía, ¿y qué ha pasado por allá? Nada. Uy, mi madre, ¿y por qué? Uy, re carísima. Ay, sí, tía, pero qué falla, hombre, muy caro. Y todo eso. 4 tonos. Con gusto. Y creo que es que no se la pasan allá, ¿no? ¿Cuáles quieren? Ah, tiene que, pero es que mi tía cuenta que tenía que haber mandado a revisar. ¿Cuáles quieren? Sí, bueno tía, nos hablamos. Bueno tía, hasta luego, que esté bien. Bueno. Bueno, listo, ¿listo? Bueno, ya. Pero ¿será que no demorará ahora? O es que lo estoy necesitando. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿No tiene el celular, eh? Ah, bueno, ya. Coja 400, coja 600. Ah, ya. Ah, es que Sí, sí, contésteme. no está en este momento. Contésteme. Cuatro. Que salió Cuatro le- ahorita, va a decir poquito. Diana, cuando va a la casa, hágame el favor. En la licuadora hace. Yo creí que se había ido allá ¿Hace la para qué? casa. Hace el jugo. Pero no lo hagas tan dulce, ¿oyó? Un poquitico más o menos de azúcar. Pero una taza más o menos yo. Pero yo veré y lo mete en la nevera para que se enfríe yo. Pero yo veré. Bueno, ok, nos vemos. Bueno, ok, nos vemos. Desobediência tecnológica, né? Um excelente exemplo aí, né? Disso que a gente está falando. Yo he visto algunos casos de como gente que tiene como un cinturón Sim, que tiene amarrados todos sus celulares. Sí. Entonces, es como un cyborg sim. que permite como las conexiones. Esse tipo de serviço ainda existe lá? Existe. Mesmo com o WhatsApp agora? Parece que vira uma coisa cultural também, né? Parece que tem assim, tem pontos em que tem as pessoas vendendo os minutos e tem pessoas que sempre frequentam ali, né? Tem uma coisa que se torna meio cultural, assim, né? Sí, Eh. yo siento un poco, claro, con esta relación de lo cultural, Sim, que hay muchas ciudades y muchos sectores donde la gente necesita relacionarse con el vecino. sim, Entonces, como prefiere ir a estos espacios, sí, donde tiene como un encuentro sim. y habla y es como... Yo siento que hay varios trabajos que funcionan como terapia social. Y seguro este es uno de esos lugares. Como la gente conoce a la persona que frecuenta este trabajo, ¿no? Que está en un punto específico. Então, eu me deparei com aquela realidade e a teoria, né, em torno do objeto começou a ficar mais clara e eu fui tendo um entendimento melhor do que eu estava fazendo, na verdade, né? Que você pode pensar na desobediência tecnológica numa situação em que as pessoas necessitam, né, de subverter uma lógica para que elas consigam sobreviver, no caso ali do minuto celular, né? E assim, elas fazem uma coisa, mas não tem esse entendimento de que está se quebrando uma patente ali, enfim, né? Mas elas, né, improvisam ali para sobreviver, né, de uma forma. E tem aqui um objeto criado com um método, né, utilizando um método que é o improviso, que é a subversão do objeto industrial, que é criado para um determinado objetivo, no caso do televisor,
também seria um objeto estático, que no caso eu coloco ele em cima de um carrinho, né? E tem esse paralelo aí de você pensar o telefone móvel e a televisão estática, né? Que no caso aqui eu coloco ela para circular, né? E entender, né, o funcionamento da coisa e entender que é possível transformar e ter acoplamentos e pensar os objetos de uma maneira livre, né? Mas aí todo esse processo, né, foi eu fui construindo uma ideia de um filme que eu faria com esse objeto, né? E acabou que eu consegui o recurso para fazer isso, né, na prefeitura. E aí vou mostrar para vocês o filme. E ele é um resumo disso tudo. E, inclusive, eu voltei em Bogotá para filmar os vendedores de minuto. Ele é, assim, o ápice de um processo, né? É um produto final, assim, digamos assim, final. Apesar de que eu continuo, né, desenvolvendo o trabalho, inclusive o ambulante, né, que é esse objeto de vídeo que eu criei, ele é o avatar do escadão, é o objeto que fiz ele tridimensional, então ele é o avatar do escadão, e a gente estava até comentando ali que vai ter uma imagem de cada obra, né, na telinha do ambulante, né? Então, o último desdobramento do ambulante é esse avatar, né? Ele foi pro ambiente virtual. Então, aí eu tenho esse diagrama aqui que tenta, né, relacionar algumas referências, né, e questões que estão inseridas aí. Igual a gente começa a falar de desobediência tecnológica, a gente entra nessa questão do ambiente urbano, da dinâmica urbana, né, dessa questão das feiras que a gente está falando. Acaba que né, aglutina em muitas questões, né? E na época eu tinha, né, usava de algumas referências. Aqui é um trabalho fotográfico do Francis Alice, dos ambulantes, né, que ele cataloga esses ambulantes. Isso é na Cidade do México, né? Você conhece o trabalho dele, falando do México. De um pai que, né, assim, um pioneiro nessa questão da desobediência tecnológica, né? A coisa dele muito focada na questão midiática, no vídeo, né? Mas realmente subvertendo aí o uso, né, do aparato tecnológico de umas maneiras assim muito criativas, né? E aí, ele inventou o Fernando Llanos, né? Videoman, é uma espécie de super-herói. Mas aqui tinham as videocriaturas, né? Daquele cara em São Paulo que ele vestia com um monitor na cabeça. Tinha isso, mais antigo, né? Não, mais ou menos. O Fernando é mais novo, né? Mexicano. Isso é do Fernando Llanos também. Mas aí eu, né, voltando da Colômbia, eu comecei a me conectar também com uma, né, e entender assim que já, né, vários, por exemplo, o Carl Guimarães, né, já tinha um trabalho de investigação de gambiarras, né? Chama gambiarras, né? O trabalho dele. E aqui em Belo Horizonte mesmo, um grupo, Fred Paulino, o
ganso. Tem um grupo que chama Gambiologia, né? Então esse aqui é o trabalho do Cal, né? Não é dele, né? Ele pega e O fotografa trabalho dele é a dos outros. fotografia das gambiarras, né? Do cotidiano, né? A churrasqueira, né? Manter cerveja. Nossa, espelho. E eu vou abrir aqui o catálogo da exposição. A Gambiologia teve 2 exposições em Belo Horizonte, Gambiólogos 1 e 2. Eu participei das 2 exposições. Essa palavra gambiologia, Gambiologia é um termo criado pelo Fred aí dentro dessa pesquisa dele. Gambiarra. Que es gambiar? Gambiarra é isso. hack, né? É uma subversão do uso do objeto com acoplamentos, etc. Aí, assim, tem uma coisa improvisada, né? Uma improvisação de um objeto, do uso. É difícil falar. A gente tem... O que é, né? Pra gente em português é muito fácil, mas é um brasileiro, né? Não Sim, português. Português não deve entender gambiarra. Mas assim, eu tô chegando no lugar que, né, inclusive a gente, né, tá falando disso agora, eu tô chegando nesse lugar, que assim, a gambiarra no Brasil, ela tem esse olhar preconceituoso em cima da gambiarra, né? Existe um olhar mais preconceituoso, assim, e o termo é todo... assim, tem uma conexão maior com coisas ilegais ou com uma coisa inacabada, por exemplo. É uma assim, improvisação de uma coisa, né? O português deve usar isso de um no jeito inglês eles diferente. usam muito hack, né? Hack. Hack? Hack. Como... De hack. De hack. Mas é um hack de objetos, né? Esse é o trabalho do Fred, né, que é um dos idealizadores da exposição. Que aí é aquela questão, né, que eu estou falando. Entra numa coisa da improvisação como um método, né, como uma forma de pensar e realizar, né, dentro de uma perspectiva artística e tudo. Né. Aqui tem algumas obras, né? Nossa, passou muito rápido. Esse era um contador que tinha uma conexão com a internet e já era uma coisa ligada a essa inteligência artificial que o relógio ele puxava da internet imagens que remetiam aos números. Então, cada segundo que virava ali era uma imagem diferente que era buscada na internet por esse sistema que foi criado. Isso é um órgão, um instrumento musical. Eu vou passando assim rapidamente só para a gente ver assim um geral assim da exposição. Objetos impossíveis, né? Isso é o grivo. Trabalha muito a questão do design com o improviso, né? Essa
essa mescla, né? Esse aqui é o trabalho que eu fiz, que são os balanços com os monitores e o ambulante. Aí a gente tem essa coisa do improviso muito conectado com uma questão de uma realidade social, né? Com uma superação de questões, necessidades, que é muito visto assim, nesse trabalho do Cal, né? O exemplo brasileiro aqui, né? Temos o exemplo que eu mostrei da Colômbia, né, que é mais ou menos no mesmo sentido, mas um pensamento mais complexo, mais ligado à tecnologia, né, mas também nesse sentido uma subversão da tecnologia, uma desobediência tecnológica para uma superação ali de uma necessidade e para sobrevivência também. E aí eu vou chegar aqui no caso cubano, que é um pouco diferente dessas outras questões. Esse Ernesto Orosa, ele fez uma catalogação de objetos em Cuba, bem interessante, um caso muito interessante, né? Que a gente tem a Revolução Cubana, né? Logo um pouco depois, né, já estabelecido o governo do Fidel, né? O então ministro da indústria, Che Guevara, né? E essa aí é uma propaganda estatal mesmo, né? Desse governo do Che Guevara, né? Que a gente percebe uma situação inédita, né? Em que o Estado que está incentivando aí a desobediência tecnológica. Até porque eles não tinham mais suprimento. Né? Eles tinham que inventar, porque foi tudo cerrado, fechou o mercado. Um pouco depois tem um embargo, né? Um embargo econômico. Embargo dos Estados Unidos. E eles ficam sem peça de reposição, né? Que é um desastre em Cuba. Não tem muito carro parado que não anda mais, né? Assim. Quer dizer, hoje não, né? Mas tem uma época que... Eu não sou um especialista em história cubana, não. Não, também não. Eu fui lá. Eu dei uma passada muito superficial, assim, para entender essa coisa da gambiarra lá, mas é uma coisa que eu tô olhando assim recentemente, mas isso mais tem mais imagens? Tem, vou falar aqui. Mas aí você tem o embargo americano, e aí você tem e você tem também a proibição de empreendedorismo, criar empresas e desenvolver coisas novas, enfim, né? O foco era as empresas estatais, né? Para que né, fosse a base da economia. Né, as empresas americanas foram estatizadas, né? Então eles tiveram que lidar com essa situação em que a indústria deles lá, que foi estatizada, não tinha peça de reposição, eles tiveram que fabricar as suas peças, né? Então tem esse momento inicial aí em que a superação, né, para superar essa situação de bloqueio, eles teriam que partir por esse caminho, né? Mas aí, assim, o trabalhador, o mesmo trabalhador que podia consertar um jato MiG
do exército cubano durante o dia, à noite ele teria dificuldades para resolver na sua própria casa, né? Porque, né, o Ernesto dá um exemplo, por exemplo, de uma falta de fósforos que teve lá, e eles criaram um isqueiro elétrico, que é tipo um curto que você faz com um acoplamento qualquer, e aí você consegue acender o fogão, né? Surgiram assim objetos, por exemplo, as cadeiras eram produzidas por uma empresa estatal e distribuída pelo país inteiro. Então você tinha o mesmo design, a mesma cadeira espalhada pelo país inteiro. E aí essa cadeira vinha a dar um tipo de defeito, e como era a mesma cadeira no país inteiro, a solução também era a mesma. Então é uma coisa que é interessante, que uma solução que era criada começava a ser replicada pelo país todo, porque o objeto era o mesmo, né? Então, assim, você tem o Estado, o Estado incentivando o trabalhador a criar, né, a solucionar seus problemas, a construir as peças da indústria, né? E, assim, por ironia, né, esse acaba tornando um recurso, o recurso confiável, assim, para as pessoas superarem justamente a ineficiência do Estado nesse sentido. Então, assim, é uma coisa que é inversa, assim, né? E aí, mais para frente, teve com a liberação de pequenos negócios, e né, depois desse, né, com a queda do Muro de Berlim, e com um novo período de escassez e de dificuldade, né, teve uma pequena abertura em que eles permitiram pequenos negócios e negócios ligados à inovação e invenções e tal, em que você percebe que essa prática, né, ao longo dos anos, formou muitas pessoas que aprenderam a inovar e a criar realmente. Isso aqui é só né, assim, um ambiente de votação, na verdade, ali, em que os ventiladores são acoplados ali à mesa para refrescar as pessoas ali, né? E esses aí são um táxi muito comum nesse período aí, pós, né, queda do Muro de Berlim. Que são esses triciclos, que são os táxis, né? Eles inventam, né? Assim, é tipo uma fórmula, assim, e as pessoas vão replicando, né? Esses meios de locomoção, né? Por exemplo, essa bicicleta motorizada também é uma coisa que foi nesse período em que foram abertas essas empresas, né, digamos assim, né, que você tem uma coisa de uma bicicleta que eles criaram esses acoplamentos, né, para transformar ela em uma moto, né, assim, é movida a gasolina. Essa bandeja é uma bandeja de alimentação das escolas, que foi transformada em antena de recepção de televisão. Ficou muito comum essa antena de bandeja de escola. Parece que era o único metal que funcionava bem para isso, assim, que tinha disponível, né? A cadeira com base de tabuleiro de xadrez, o Buick 1950 com a placa de táxi. E esse aqui é muito famoso, porque a base do ventilador original tinha essa forma muito parecida com o telefone, né? E como era tudo da
da União Soviética, né, tinha esse design que tinha umas formas muito parecidas, e aí eles usavam o telefone que já estava estragado para fazer a base do ventilador. Mas, assim, a minha intenção era falar um pouco sobre essas realidades, né, em que a gente percebe a desobediência tecnológica em contextos diferentes, né, por motivos diferentes, mas, assim, em essência, eu acho que o mais importante é a liberdade, né, de trabalhar a tecnologia com uma perspectiva em que a gente não tem amarras, né? Então, assim, entender que a tecnologia tem que servir a nós e não nós servir a tecnologia, né? É isso. Mas, assim, se você deslocar, né, tem a questão, né, claro que tem sempre o ponto de vista social que a gente tem que observar e tudo, mas é esse deslocamento que eu estou tentando trazer, assim, para a questão da criatividade em essência, assim, né, de ser, né, observar as coisas, não o que a indústria determina, mas o que pode ser, o que você pode acoplar, o que aquilo pode ser transformado e conectado e recriado. Não é manual, né? A gente não lê manual. Assim, e, assim, a coisa de Cuba acaba virando uma escola, a coisa, né? Eu acho que tinha que ser formalizado, assim, inclusive, né? Assim, mas é uma coisa que virou uma escola, porque, né, tantos anos, e aí tem essa coisa da reprodução também, da forma de concerto, é uma coisa é um caso muito interessante, assim, que lida com essas questões. Assim. Eu conectei com o Michel Dissertot. Eu não sei, Michel Dissertot era um historiador, e ele tem um trabalho que chama Invenção do Cotidiano. E ele fala o seguinte, ele fala assim, isso que você chama de improviso, ele vai chamar de tática. E aqui aparece como estratégia. Sim. Não, para Dissertot, estratégia é aquele cara que está ali no panóptico, olhando o todo, vê 360 graus e consegue controlar a prisão. É um lugar de poder. Certo. Né, que ele domina. Então, ele sabe planejar, ele vai antever, porque ele vê aquela realidade e consegue arrumar um caminho planejado para atingir um fim que ele quer. Sim. Já a tática é daqueles que não têm poder. Certo. E ele define tática como a arte de dar golpes no território do mais forte. Então, acho que o improviso é isso, assim. E eu me sentia ali que bom, achei um lugar para eu pertencer. Porque essa coisa de ficar inventando e arranjar um jeito de sair daquela situação, mesmo sem dominar a técnica. Certo. Né? Achei muito legal.